Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos construir uma estação de energia elétrica de baixo custo. Uma usina solar? Uma caixa dessas aí que eles estão vendendo, tipo, que eu já vi, EcoFlow, Bluette. Mas a nossa vai ser a Pobrete, porque nós vamos construir uma de baixo custo. Então a gente já está com todos os materiais reunidos aqui, ó. O MDF para a gente montar a caixa, uma bateria, um inversor, um controlador, duas tomadas, ó, duas tomadas caseiras, também um carregador de baterias e também um painel, vou mostrar para o pessoal aqui, Rafael, um painel solar que eu comprei de 240 watts. Esse é um painel flexível, pessoal, aqui ó, bem levinho, para a gente transportar para onde for preciso. E também durante o vídeo eu vou deixar para vocês o link de onde eu comprei tudo, para vocês saberem, às vezes alguém se interessa em comprar algum produto, coisa, eu vou deixar os links para vocês, vão estar na descrição e nos comentários. Aqui, meus amigos, ó, nem a caixa, nem o MDF eu comprei aqui, ó. Eu achei um móvel usado na rua, trouxe ele embora, aproveitei as partes que precisava, cortei, utilizando aqui uma serra mármore mesmo, com disco, esse suporte eu já tinha feito, e ficou bacana. E agora nós vamos começar a montar. Eu sei, pessoal, que durante o vídeo, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão dizer, eu vou mostrar um exemplo, um inversor como esse aqui, ó. Esse é um inversor da Canup, de onda modificada. O pessoal vai falar assim, não, mas tem inversor muito melhor que esse e tal. Mas o objetivo aqui, pessoal, não é esse. Vocês vão entender. Eu sei que na hora que eu mostrar um controlador desse, você vai falar assim, mas tem controlador melhor que esse. Na hora que eu mostrar essa bateria, muita gente vai falar, tem bateria melhor que essa, tem carregador. Mas o objetivo aqui é montar uma estação de baixo custo que funciona, tá? Se fosse para a gente comprar tudo do melhor, a gente já comprava pronto. Então o objetivo é fazer uma de baixo custo. E tá aí, tá os materiais, a gente vai fazer gastando o mínimo possível. Bateria usada, inversor barato, um controlador barato, mas tem que funcionar. Então agora nós vamos para a montagem, eu vou mostrar para vocês em detalhes aí tudo que eu vou fazer, passar a medida dessa caixa que eu vou fazer também aqui. Então para a gente começar o nosso trabalho aqui, eu vou mostrar para vocês as medidas das peças, tá? Então é duas peças lateral de 33,5 por 27, as medidas que eu cortei. O fundo, a parte de baixo, é uma peça de 37 por 27. A tampa superior, ó, a tampa superior da caixa é uma peça de 40 por 30. A frente da caixa, onde vai ficar as tomadas, a frente do inversor, controlador, é uma peça de 40 por 33,5. E a traseira é outra peça de 40 por 33,5. Agora, utilizando a peça da frente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar a frente aqui do inversor, que essa parte vai ficar aparecendo, e eu tenho que fazer um corte na madeira aqui, ó, para encaixar ela. Então ela vai ter um encaixe lá na traseira, isso aqui vai ficar aparecendo por trás, essas duas tomadas, e a frente aqui também vai aparecer. Já aqui nas duas laterais da nossa Pobrete, né? Eu vou colocar essas duas tomadas aqui, ó. Por quê? Qual que é a finalidade delas? Em uma delas, eu vou colocar 12 volts direto da bateria. Então é interessante, às vezes você está num camping, alguma coisa assim, você não precisa usar o inversor. Você pode pegar uma lâmpada já direto de 12 volts. Então, com essa saída 12 volts já economiza, porque o fato de não passar pelo inversor já economiza da bateria. E na outra tomada eu vou decidir o que eu vou ligar depois. Então, galerinha, tudo marcado, as duas tomadas, o controlador vai aqui, né? E o nosso inversor. Vamos fazer o corte. Eu vou utilizar aqui, ó, essa serra tico-tico. Tem essa lâmina aqui, ó, que corta até bem.
Só que não tem como eu começar. Eu tenho que, né, enfiar ela. Aí para isso a gente vem e faz um furo. Vou fazer um furo em cada canto aqui. Que esse furo daqui eu venho, corto para cá. E esse furo eu corto para cá. Então eu vou fazer os furos aqui e a gente começa a cortar aí. Beleza? Vamos lá, ó. Então, meus amigos, ó, furado, agora a gente vai fazer os cortes. Pessoal, eu sou fã de dois canais do YouTube. Um deles é o Letra J. Letra J, fãzão seu aí, viu? Assisto quase todos os vídeos. E o outro é o Hugo, da Quadro Serralheria. O Hugo também é top demais. Top, top. Só o tesourinho. Falou, meus amigos? É dois canais aí que eu curto pra caramba, hein? Bora. Galera, agora vamos fazer o corte. Agora a gente já tem o furo. Agora a Tico-Tico já consegue, ó, enfiar a lâmina, fazer o corte. Bora! Então, pessoal, corte realizado com sucesso, as tomadas, o local aí do controlador e do inversor. Agora vamos marcar a traseira, para ficar certinho a tampa de trás, ó. Então vai ser aí, para ficar certinho do jeito que vai ser, eu vou colocar ela aqui, ó, bem certinho aqui. E agora a gente transfere esse furo, só esse furo aqui que vai passar lá para trás, o resto não. Ó. A gente transfere e faz o corte. Agora é a hora da montagem, hein, galera? Eu parafusei essa aqui em cima da mesa, que vai servir de esquadro, ó. A gente encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. Começa a furar e parafusar. Pessoal, vou deixar para vocês o link aí na descrição e nos comentários dessa parafusadeira e furadeira aí da The Black Tools. Muito boa, baratinha, vem com 2 baterias, vem uma maleta, brocas. Vale a pena toda hora, essa aqui já estou usando ela tem bem tempo. Falou? Agora, meus amigos, e antes da gente parafusar a tampa aqui por cima, vamos testar, vamos ver se o inversor vai encaixar aqui certinho, ó. Aí, beleza, bem encaixadinho. Então a frente dele vai ficar aparecendo e a traseira também. Qual que é a função dele ficar com as duas partes expostas? Porque a ventoinha dele, se vocês observar bem, ó, é aqui, ó. Então o ar aqui é jogado para fora, para cá, para trás. E ele suga através desses furos aqui, ó, da dianteira. Então quer dizer que o ar passa dentro do inversor. Então a gente precisa deixar exposto essa parte dele e essa parte. E vai servir também para a gente ligar aqui. E vai ter mais uma funcionalidade. O fato dos terminal aqui ficar exposto, vai ter uma outra funcionalidade que vocês vão entender depois. Agora a gente vai parafusar a tampa. Vamos lá. Meus amigos, eu já tinha comprado esse aqui, que é um voltímetro, ó. Ele marca quantos volts tá a bateria. E esse aqui, ele é iluminado. Então eu fiz mais um corte aqui na caixa, pra gente colocar ele também, ó. Tinha esquecido dele. Ele vai ficar aí.
Agora, meus amigos, eu já estou com todos os componentes aqui em cima da mesa montados, da forma que vai funcionar dentro da caixa. A caixa já está aqui prontinha para a gente colocar. Já coloquei o painel solar lá também, ó. E eu vou mostrar para vocês como que funciona cada item, certinho para vocês entenderem. Então a gente vai passar aqui primeiramente para o inversor. O inversor, pessoal, ele transforma 12 volts, que é a bateria, alimentação da bateria automotiva, ou uma bateria estacionária, para 110 volts, que é esse aqui, ó. Então, ele pega aquela voltagem baixa e transforma numa voltagem mais alta. Para isso, o que ele precisa? Ele precisa de cabos grossos, ó. Repara, pessoal, que eu coloquei esses cabinhos bem mais grossos, ele é 10 milímetros, beleza? Que vai alimentar o inversor. Então, simplesmente, o positivo do inversor tem que ser ligado no positivo da bateria. Isso aqui não pode inverter de jeito nenhum, pessoal. Tudo aqui tem a ordem certinha. Se inverter, você pode queimar os componentes. O inversor, queimar o controlador. Mas tem mecanismo que a gente faz para não ter esse risco. Depois eu vou mostrar para vocês, inclusive na tomada. Coisa simples. Então vamos lá, ó. Então sai positivo, entra no positivo do inversor, negativo da bateria, entra no negativo do inversor. Eu coloquei na bateria aqueles terminais, arrumei um terminalzinho, para me ligar todos os cabos. Então, eu ligando aqui o inversor na bateria, eu já tenho 110 volts. Ó, a furadeira aqui, ó, tá ligado nele, ó. Vamos ligar aqui. A gente já tem 110 volts, ó. Para fazer algum trabalho que eu preciso, um liquidificador e tal, uma furadeira, um computador, notebook, tá? Tudo que alimentar com 110, a gente vai, o que der certo a gente vai testar, tá? No final. Beleza. Tá ligado o inversor, tá ligado na bateria, tá funcionando já. Como que nós vamos fazer agora para carregar a bateria? Duas formas, pessoal. Tem a forma do painel. O painel solar flexível, esse que é levinho, ó, ele vem com esses dois cabos aqui, ó. Um ligado, esse aqui, ó, com esse pino. Tem até marcação, ó, ligado no positivo de cá e esse aqui no negativo, tá? Aí o que eu fiz? Eu removi essa tampa aqui, ó, e tirei a solda aqui, puxei o cabinho, puxei para lá e liguei dois fios, porque agora ficou mais fácil. Liguei uma extensão. Como vocês podem observar aqui, ó, é uma extensão, ó. Agora, quando a gente chegar, vamos exemplo, chegar lá no acampamento ou um determinado lugar que for trabalhar e precisar do painel, não vai ficar preso mais nesses dois fios, ó. Esse aqui a gente vai guardar. É a extensão que vai funcionar. Então lá do painel vai sair 12 volts. Na verdade, esse painel não é 12 volts, esse painel é 20 volts. Mais de 20, acho que é 22 volts. Vai sair 22 volts pela extensão, positivo e negativo, cada polarizado, né? Cada perninha desse vai ter uma energia. Aqui, pessoal, ó, nessa tomada, a gente tem positivo e negativo. Não dá choque, tá, gente? 22 volts. Eu utilizei a ligação aqui, ó, desse pino, se vocês observar bem, para não ter perigo de eu errar, esse pino aqui, ó, o do centro, ele é um pouco fora do centro, tá vendo? Então não tem como ligar de outra forma. Ela só encaixa na tomada numa posição. Então isso aqui está polarizado. Eu sei que aqui é o positivo. Pino para cima, lado esquerdo negativo e aqui positivo, ó. Então, mostra aqui para o pessoal ver. Quantos volts, ó? Tá chegando 18 volts e meio. Aí, pode erguer o telefone. Aqui, ó, 18 volts e meio. Então tá certinho. Se eu ligar ao contrário, dá um menos aqui, ó, no multímetro, ó, ligar ao contrário. Porque tá invertido, ó. Então a posição tá certinha. Lado direito é positivo, 18 volts e meio. Ok. Então mesmo o painel, pessoal, estando na sombra, ele consegue gerar um pouco de energia já. No sol que ele daria trabalhando a pleno vapor. 18 volts e meio ou 23 volts que chega no painel a plena trabalho, eu posso ligar ele direto na bateria? Eu não posso. Eu não posso alimentar a bateria com essa voltagem. Para isso que vai entrar esse aparelhinho, ó. Esse aparelhinho, nele aqui eu tenho um desenho, ó, vou mostrar para vocês. É o controlador, tá? Ele tem o desenho da bateria, mais e menos. Tá? O mais está ligado com vermelho, o menos com preto. E do lado de cá, o símbolo do painel, mais e menos.
Aqui o vermelho do painel, que é o positivo, de cá o negativo. Então, meus amigos, ó, eu sei que está polarizado aqui, e aqui também está polarizado. Eu não consigo enfiar de forma diferente, ó. Aqui ela não entra, porque o pino aqui ele é fora do centro. Só entra do jeito correto. Então chega aos 18 volts, ou 20, ou 22, e ele converte essa voltagem, esse controlador converte a voltagem para a voltagem correta da bateria. Ele alimenta a bateria de forma certa. Pronto. A gente já tem o inversor ligado na bateria e estamos carregando com painel solar. Agora, vamos supor que a gente não tem o painel solar e a gente precisa carregar essa bateria de outra forma. Para isso, eu liguei esse carregador aqui, ó. Esse carregador também está o positivo dele e o negativo ligado aqui na bateria. É um carregador de 1,5 ampere, bem baratinho. E ele vai ficar dentro da caixa também. Só essa tomada que vai ficar para fora, ó, para carregar a bateria quando a gente não estiver usando. Só que esse carregador aqui, ele carrega bem devagarinho, mas ele é perfeito para as baterias de chumbo ácido. Vou deixar para vocês aí o link dele também, de onde encontra. Ele é baratinho. E é bom, tá? Que eu tenho 2 desses aqui, tem muito tempo, ó. Não estraga, beleza? Pode acontecer, mas os meus aqui nunca deram problema. E ele também vai ter a finalidade de você largar ele na tomada para a caixa estar sempre carregada. Quando você não estiver usando ela, ele mantém a caixa sempre carregada na voltagem correta. E quando a bateria está totalmente carregada, ele desliga. A bateria começa a descarregar, ele liga de novo. Tem uma luzinha verde aqui que mostra. Já aqui nesse aparelhinho aqui, ó, que esse voltímetro, ele tem também 2 entradas USB, saída, né? Pra gente carregar celular. Então ele é melhor pra gente ver qual que é a carga que tá a bateria, pra gente acompanhar a carga da bateria. Coloquei também. Já essa tomada aqui, pessoal, é uma tomada 12 volts pura. Ela não passa pelo inversor, nem por nada. Ela tá ligada direto na bateria. Pra quê? Quando a gente for para um acampamento ou precisar de luz, a gente não precisar passar pelo inversor, isso economiza. A gente já pode comprar a lâmpada 12 volts. O fato de não ligar o inversor já economiza muito na bateria. Vou mostrar para vocês, ó. E a tomada é polarizada também. Pininho para cima, do lado direito vai ser sempre positivo, ó. E aqui, sempre que for ligar a lâmpada, liga da mesma forma, não tem como inverter, ó. Olha aí. Então, lâmpada ligada, ó. Ok? Vai ter 2 tomadas 12 volts. Direto, ó. E por final, para a gente fazer carregamento de telefone, aparelhos eletrônicos que carrega via USB, a gente ficou tendo 4 tomadas USB. Essas 2 aqui, né, do voltímetro. E aqui também, ó, no controlador tem 2 tomadas USB. Vamos ligar aqui, ó, para vocês verem que funciona. Beleza, ó. Vamos colocar o telefone aqui. Ó, vamos ligar. Aí, carregando, tá, pessoal? E aqui também, ó, tem tomada USB também. A gente liga aqui, ó. Carregando, ó. Ok? Então agora nós vamos montar isso tudo aqui na caixa para a gente ver como que vai ficar depois de pronto. Vamos lá? Vamos montar, hein? Agora, meus amigos, a gente já trouxe a nossa estação de energia caseira aí para o meio do mato. Aqui é onde a gente vai ficar acampado hoje. A gente trouxe vários equipamentos elétricos para fazer o teste. Ventilador, ferramentas, computador. E o nosso painel solar já está aqui. E a gente vai fazer um suporte para ele agora. Eu trouxe alguns bambus, as ferramentas já estão aqui também. E aqui é o seguinte, pessoal, ó. O sol nasce aqui e se põe de cá. A gente vai fazer um suporte que a gente consiga inclinar ele de acordo com a posição do sol.
Agora o nosso suporte para o painel ficou pronto. A gente já consegue posicionar o painel na direção do sol para a gente obter o máximo de rendimento. Eu vou deixar ele nessa posição, que o sol já está vindo aqui, a tendência dele ir para lá, ó, tá? Aí a gente já vai pegar o fio que vem do painel e vamos ligar lá na nossa estação de energia caseira. Vamos lá. E aqui agora a gente liga o painel solar, onde já está indicado, né? Não tem como ligar invertido. E assim que a gente liga, a gente já vê que a tensão começa a subir, porque o painel está carregando a nossa bateria. Aqui também indica o carregamento, ó, como vocês podem ver. Se a gente remover aqui, ó, o painel some e assim que a gente conecta, volta a carregar de novo e a tensão sobe. Então quer dizer que a bateria está 100% carregada. Agora a gente já tem energia elétrica, pessoal. Vou colocar esse carregador aqui por indução, ligar aqui no USB. Fica fácil da gente carregar o telefone, ó. Já está carregando, ficou azul. E quando chegar à noite, a gente também vai ter luz, né? Olha aqui para vocês verem. Trouxe uma lâmpada, essa aqui é de 40 watts. Vou ligar aqui para vocês verem, ó. E essa é uma lâmpada bem forte. Essa caixinha aqui, com a carga completa, ela consegue manter essa lâmpada por mais de 12 horas, ligado direto. E até carregando celulares e outras coisas. Lógico que não tem necessidade desse tempo todo. Pode ser uma lâmpada também mais fraca. Desse lado de cá, a gente vai ligar essa extensão. Essa extensão tá vindo aqui, pessoal, ó. Bem aqui. A gente pode ligar também o ventilador. Ventilador ligado. Vamos ligar também o nosso computador pra gente trabalhar, né? Vamos deixar aqui, ó. Fazer alguma edição de vídeo, navegar pela internet. Agora a gente consegue também utilizar algumas ferramentas onde não tinha condições de usar, porque não tinha energia, né? Vou mostrar para vocês, é uma lixadeira 110 volts. Vou desligar a lâmpada. Vamos fazer um cafezinho aqui agora. E vamos ligar. Enquanto o nosso café termina de passar, vamos ligar aqui a nossa misteira para a gente fazer uma torradinha, um pão, né? Ó, vamos colocar aqui. Misteira já está ligada. Repara só, pessoal, que mesmo com a nossa misteira ligada, o pão já está ficando pronto. O café também já está pronto. Ainda está ligada a cafeteira. E ela consegue manter bem ainda a energia, tá? 13.2 já está mantendo totalmente carregado. E agora eu mais o Rafael vai poder tomar um cafezinho feito na hora, aqui no meio do mato, na nossa estação de energia solar caseira. Aí, pessoal, que bacana, ó. Nosso café coado agora na hora, na nossa estação. Pãozinho também quentinho, feito aí. Vamos tomar café. Bora! Uma outra coisa muito legal que a nossa estação de energia solar caseira consegue fazer, que nenhuma outra consegue, é dar partida em um veículo quando a bateria está descarregada. Ela consegue fazer isso, pessoal, porque ela possui a bateria automotiva. Então eu já liguei os cabos aqui atrás, como vocês podem ver, a extensão, ó. A gente vai dar a partida na pampa, ela está com a bateria descarregada agora, ó. Vai! Tá vendo, pessoal? Ela serve ainda como uma bateria de emergência e isso é muito legal, é uma coisa muito boa, beleza? Meus amigos, então esse vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar para vocês também, na descrição e nos comentários, a lista de materiais que foi usado na construção dela, tá? E aí a gente volta em outros vídeos fazendo mais testes com a nossa estação de energia solar caseira. Então até mais e até o próximo vídeo. Fui!